eu acredito fortemente numa comunidade de conteúdo, né, que vai fazer isso, mas a gente está muito numa linha de founder-led growth, porque, assim, é isso, tem que ter uma autoridade no assunto, sabe? Assim, tem que ter autoridade para falar daquilo, né? Então, ou pode ser o founder, ou pode ser, né, um community só, ou seja, quem são as pessoas que falam. Mas eu acho que... E por que eu acredito nisso? Porque, de novo, o superficial vai ser muito fácil você achar em qualquer lugar. Você vai precisar de alguém que traga um pouco mais daquilo, a vivência daquilo. Oi, Priscila, tudo bem? Bem, e você? Tudo jóia. Tudo ótimo. Bom, estamos online aqui, acho que o pessoal deve estar entrando na live. Primeiro, Priscila, queria te agradecer demais aí por topar bater esse papo com a gente, acho que vai ser super bacana. Para a galera que está entrando aí a primeira vez também, essa já é a nossa 35ª live barra podcast, né, aqui da SaaS BR Club. Para quem ainda não nos conhece, né, a gente é a primeira comunidade SaaS B2B do Brasil, a gente tem hoje aí mais de 5 mil membros. E, bom, a ideia surgiu basicamente em 2025, quando eu e meus sócios, a gente também é fundador de SaaS, né? Sou fundador da GetDemo e da SalesBuddy. Quando a gente foi para o SaaStr no ano passado, evento de SaaS ali, né, bem bacana no Vale do Silício. Quando a gente voltou para o Brasil, a gente olhou e falou, cara, tá faltando conteúdo só de SaaS. Quando a gente vai, né, nos eventos, a gente acaba vendo eventos bacanas de vendas, de marketing, mas sempre uma galera misturada, nunca é só SaaS, e a gente sabe que o nosso mercado tem as suas peculiaridades, né? Então, por isso que a gente criou essa comunidade para levar a régua de conteúdo no Brasil. Mas hoje estamos aqui com a Priscila, né, CRO da GUP, tem uma história sensacional aí. Priscila, de novo, obrigado. Se apresenta aí para o pessoal. Uma honra bater o papo com você hoje. Não, obrigada. Bom, primeiro, obrigada pelo convite, né, Matheus? Uma honra mesmo eu estar aqui, né? Obrigada pelo convite aqui, fazer parte aqui, né, poder contribuir aqui com a comunidade. Bom, hoje eu sempre digo, hoje eu estou aqui, né, como CRO da GUP, mas aí já tive toda a minha trajetória em empresas de tecnologia, né, empresas de tecnologia grandes, né, 30 anos de carreira aí. Então, eu vivi essa transição, inclusive, para o SaaS. Sabe que a primeira vez que eu fui para vice-presidente, eu era vice-presidente de SaaS, que era exatamente para liderar a transição. Então, olha, estou contando minha idade aqui, né? E aí, depois, com passagens aí, né, pelo El Hub, então, fui responsável pelo El Hub aqui no Brasil, desde quando era Gympass, então, fiquei 6 anos lá, e agora estou aqui na GUP, liderando também uma nova transição que a gente está vivendo, né, que é trazer IA para esse novo contexto. Então, é um prazer enorme estar aqui com vocês. Legal. Ô Priscila, você comentou um pouco da tua história, né? Pô, só de Oracle ali, mais de 10 anos, né? Você passou por Well Hub também e tudo mais. E acho que um ponto que sempre pega bastante, assim, eu vejo quando eu converso com uma galera que tem experiência nas multinacionais, é que normalmente tem uma diferença gigantesca entre uma Big Tech, né, e as empresas de software, startups que surgem aqui no Brasil. Seu ver, né, pegando essa tua experiência, qual a principal diferença dessas big techs e as empresas de software brasileiras? Tem alguma coisa assim que você observou em termos de cultura, pessoas, tecnologia, que você viu que é muito diferente da forma como as empresas aqui no Brasil, né, de software atuam? Tem diferenças, né, Matheus? Assim, não dá para a gente... Porque assim, eu falo que eu tive um privilégio muito grande, que é viver esses dois mundos, e mundos, enquanto que, né, uma Big Tech, por exemplo, porque imagina que eu comecei numa startup, que a Oracle comprou a startup, então era uma startup que era Hyperion, a Oracle comprou, então eu vivi esse mundo da Big, né, de Big Tech, e vivi depois um mundo de startup brasileira, mas mega acelerado, que é o caso do El Hub, agora, né, da GUP. Então, assim, eu acho que os dois são, né, eu falo o seguinte, a velocidade, ela é muito parecida, entregar é muito parecido, né, a diferença entre um e outro, que um tem o board, o outro tem né, o mercado, mas é tudo muito parecido. E eu acho que, assim, a principal diferença que a gente tem entre uma e outra é um pouco a estruturação, né? A estrutura das coisas. Por exemplo, quando eu pego
uma Oracle da vida, né, é uma obcecada por forecast, por entregar o número, por não falhar no número, etcétera. Quando eu venho por uma outra quando eu, né, entro nesse outro mercado, as pessoas são super talentosas, são super, né, com muita vontade de fazer tudo isso, mas, não necessariamente tem a mesma, olha, esse deal vai acontecer, ele tá quente, etcétera, mas não tem aquela alucinação do tipo, eu preciso entregar, eu preciso, vender, eu tenho que, às vezes, coisas que não necessariamente estavam prontas para vender e a pessoa já estava achando que não vai acontecer, etcétera. Então tem um lado, que nas big techs ele é, por exemplo, pelo menos a minha experiência, né, ele é muito mais forte com essa não é o comprometimento, eu não sei falar que é comprometimento, mas eu quero dizer o seguinte, tem uma quase que uma obrigação, eu preciso entregar meu número, sabe. Obstinados pelo resultado acima de tudo, você diria, né? Exato. E que, obviamente, tudo tem o seu prós e cons, né, entre eles, e também tem uma como é que fala? Agora, quando você vai para uma empresa, né, mais local, você também tem uma velocidade, por outro lado, você tem uma velocidade muito maior, né, de crescimento, de tomada de decisão, de tudo isso também, às vezes, é muito mais rápido, né. Então eu acho que essas são as principais diferenças, assim, eh, acho que essa é a diferença mais marcante, porque quando a gente fala de estrutura, é claro que uma big tech tem mais estrutura no sentido de pessoas para poder apoiar você fazer um deal mais estruturado, né, tem mais dinheiro, às vezes, até para poder investir, mas, eu acho que a estrutura é meio que óbvio, mas o mais diferente para mim é essa, assim, sabe, cultural. Legal. Achei muito bacana você trazer esse ponto da obstinação de meta, porque é algo que eu vejo, inclusive, regionalmente dentro do Brasil. Vou te dar um exemplo, né? Eu tenho o escritório da minha empresa lá em Floripa, né? E aqui em São Paulo a gente tem operação também. Eu vejo claramente a diferença da vibe da galera de Floripa, da galera de São Paulo, em termos de ficar no escritório mais tempo e garra pela meta. Uma galera tá mais, puta, viver a vida, outro pessoal, né, já é mais aquele ciclo de dinheiro. Então, legal você trazer isso, eu vejo isso até acontecendo dentro da realidade do próprio Brasil, né? Sem dúvida acontece, né, sem dúvida. E eu acho que é mais regional, eu concordo com você com isso, sabe, eu acho que até o pessoal às vezes fala de gerações e tal, eu não acho que tem nada a ver com geração não, tá, tem a ver com a cultura mesmo que você vai pôr, sabe, tem um monte de geração, um monte de gente jovem com outro olhar e vice-versa, sabe, então, Sim, eu acho que total. não tem Eu vou te falar, essa questão de todo mundo fala que a geração Z não quer nada com nada. Primeiro que eu sou geração Z, né? Mas eu tenho gerações Z que trabalham comigo que são mais novas ainda e a galera é obstinada, né? Então acho que é sempre o 8 ou 80, toda geração vai ter um pouco dos dois, né? Eu também acho, aliás, eu sou apaixonada pela geração Z, acho que são uma geração que vem, desafiando algumas crenças e alguns temas, né, de status quo que a gente tinha, que eu acho fantástico, né, então Legal demais. Ô Priscila, a gente está vendo, pô, todo mundo falando de AI agora, né? A AI vai substituir, AI vai potencializar. Eu acho que no ano passado, em 2024 também, teve muito essa discussão. Se fosse abrir o LinkedIn, era só SDR vai morrer, vendedor vai morrer, né? Eu acho que a galera ainda estava meio na dúvida se a AI veio para substituir de fato. Então, ó, não vou ter mais um vendedor, vou ter uma AI vendendo ou potencializar, né? Então, vou ter uma AI que cria proposta, que preenche meu CRM, que faz meu follow-up, e o vendedor ele acaba se tornando uma pessoa de relacionamento. Queria pegar um pouco da tua visão, né? Para onde você vê o caminho da AI nesse sentido, né? Potencializando agora, substituindo no futuro, onde efetivamente você tem visto, né, AI funcionando dentro da tua operação? Acho que seria legal ter essa visão sua. ótimo. Eu acredito no potencializar, eu acredito fortemente no potencializar, eu acho que a gente ainda tem um caminho para poder entender eu ainda acho que tem um caminho para a gente achar onde está realmente o pulo do gato, que eu chamo, né, acho que a gente tem um caminho ali, mas eu acredito muito no que a IA não vai substituir o vendedor, nem nada disso, mas assim, tem coisas
que sim, com AI eu faço muito mais rápido hoje do que eu faria antigamente, né? Então, assim, eu acho que hoje é quase que inadmissível você ir numa reunião sem entender exatamente, né, do cliente, do que você está falando, das dores daquele cliente, porque até se você fizer um paralelo, né, antes, eu quero conhecer sobre a indústria do varejo, um exemplo. Era super desafiador, né? Era desafiador você conhecer sobre a indústria, você tinha que buscar um expert daquilo ali e tal, não sei o quê. Hoje você pode não ser o expert, mas você consegue chegar numa indústria de varejo e saber quais são os principais pontos de dores e tudo isso com muita facilidade, né? Muito mais facilidade do que antes. Então, acho que hoje chegar num cliente totalmente em frio, sem saber quais são os desafios, o que ele está vivendo, etc., é quase que inadmissível, na minha opinião, sendo bem sincero. E então isso é onde a IA vai potencializar, sabe? Potencializar, por exemplo, o quanto que a gente demorava, outro dia, até você vai saber um relatório de competidor, por exemplo. Não sei, antigamente a gente demorava para poder buscar essas informações. Hoje em dia você põe na IA, você tem um book daquilo. Óbvio, depois tem que ter o teu critério de olhar, de refinar, etc, etc. Mas potencializa demais. Eu acho que potencializa demais, sabe? Então, cada dia a gente deveria ser mais assertivo no que a gente vai fazer. Então, nós de vendas, que cada dia a gente quer estar mais assertivo no resultado que a gente quer entregar, eu acho que a IA vem para ajudar muito nesse sentido, sabe? Uhum. Substituir, eu acho que assim, óbvio, se eu pegar deals menores, vai ser cada dia mais automatizado, mas já era, né? Vamos combinar, ele já... E aí os outros maiores vai exigir mais né, de cada um. Então, e eu acho também, assim, quando a gente olha para o ciclo de vendas, eu falo isso porque a gente é um exercício diário isso. Como que eu, dentro do ciclo, desde a prospecção até o fechamento, como que eu consigo a IA ajudar em cada um desses momentos? Hoje mesmo estava vendo aqui, como é que eu vejo, por exemplo, como que eu olho o meu enriquecimento de dados? Que né, era um tema, hoje em dia é um tema, deveria ser quase resolvido. Né, não deveria mais ser então, que quase que não tem. Como que eu priorizo? Como que eu personalizo, né? Aquilo que a gente está falando, não dá mais para ir em frio. E, obviamente, que também isso muda, na minha visão, isso também muda dependendo do tamanho do deal, dependendo do que é que você está, né, vendendo, né? No nosso caso, eu acho que eu tenho deals mais simples e deals mais complexos. Então, pode ser que a gente um dia automatize e tenha totalmente o que eu chamo de tech touch, algumas coisas? Sim, sim. Mas ele tem que ser como se o outro lado entendesse que fosse um humano e não fosse necessariamente uma máquina, sabe? Eu acho que a gente... Então, é isso que eu acredito. Legal. Acho que um ponto bacana que você trouxe, né, pelo menos da tua forma de olhar, né, você olha para a tua esteira, desde a prospecção até a venda, e identificar quais são os pontos que a AI poderia atuar, né? Então, você comentou por exemplo, contexto do lead, né? Antigamente você tinha que ficar pesquisando LinkedIn, entrando no site. Exato. Hoje em dia você já consegue fazer com que a AI te entregue isso mastigado, num relatório único, em segundos, para você ler 5 minutos antes da reunião, e você já entra lá sabendo tudo sobre a conta, né? E tudo mais. Exatamente. Já tira um trabalho ali de 10 minutos. Mas sabe uma coisa que eu acho que é interessante disso que você comentou? Eu vejo que no começo do ano passado, final de 24, estava todo mundo muito sedento do tipo, o SDR vai ser substituído por AI. E aí o que aconteceu? A galera não tinha nem processo direito, o pessoal quis fazer um super projeto de AI que é substituir toda a esteira, ao invés de ter esse olhar que você comentou, de tipo, beleza, o vendedor perde 20 minutos por dia fazendo pesquisa, vamos automatizar a pesquisa? O vendedor perde meia hora preenchendo CRM, vamos automatizar isso? A galera já tem um arcabouço na 8N gigante que liga, que gera lista, que não sei o quê, e acho que, não sei se você percebeu, mas a galera agora tá super frustrada com isso, né? Todo mundo que tentou fazer agora tá voltando pro modelo normal. Você sabe que a gente tentou aqui também, viu? Nós tentamos de alguma forma, e essa foi a conclusão, assim, não é zero.
como é que eu melhoro, tanto é que a gente usou, se inspirou um pouco ali se inspirou um pouco fora, como que a gente vai fazer? Então, a gente está aqui com uma demanda interna nossa de super workers, né? Que para esse tema, assim, como é que eu, não super workers de trabalhar mais, mas como que eu uso toda a tecnologia, como é que eu uso IA, como é que eu uso tudo isso para melhorar o meu dia a dia, né? O meu trabalho. Então, essa é uma coisa que a gente colocou para a empresa inteira. Então, e aí a gente fez a mesma coisa, assim, lá no ano passado, não, então vamos fazer isso que vai substituir, etc, etc. E a conclusão foi essa, não necessariamente substituir, mas o que eu consigo melhorar a vida, ser mais assertivo, não ficar, né, ligar em frio a gente já não fazia, né, mas como é que eu crio, é o que eu falei, né, a gente está chegando na era da hiperpersonalização, né, então como que eu crio uma força, uma mensagem muito contundente, né, pro cliente. E aí outras coisas que a gente, por exemplo, a gente está muito forte aqui, né, em outras formas de prospectar, mas falar que o SDR morreu com a IA, eu acho que não ainda. Acho que não ainda. Legal. Você falou um ponto aí, né? A questão da hiperpersonalização. Acho que isso. Muita gente fala da hiperpersonalização, mas pô, acho que ninguém ainda tangibilizou muito bem o que seria essa hiperpersonalização, né? Não sei ao teu ver, né? O meu ver, a hiperpersonalização eu entendo como algo, por exemplo, pô, hoje o vendedor ele manda 50 follow-ups lá por semana, ao invés disso, ele vai poder já ter uma automação que pega todas as conversas dele no WhatsApp com o cliente, as transcrições das reuniões, o contexto da conta, e aí ele já personaliza um follow-up específico para aquele lead, sem que o vendedor tenha que olhar tudo isso e mandar tipo aquele... E aí, né? Já decidiu aí se vai comprar? Na tua visão, isso é hiperpersonalização, né? O que você vê como hiperpersonalização? Eu acho que isso é eu acho que isso não necessariamente. Eu acho que isso que você falou para mim é o que eu estou chamando de produtividade, de eu melhorar a minha produtividade, de eu juntar tudo isso, e esse para mim é um foco muito grande, de eu juntar todas as informações, então, todas as reuniões gravadas, as informações que eu tenho, tudo isso, e fazer um follow-up e ter isso muito mais claro. Hiperpersonalização, acho que vale para qualquer coisa, até para deals que você não está lá ainda. Então, por exemplo, como que eu mando por exemplo, eu mando uma mensagem para o cliente extremamente considerando o que ele usa como solução, qual que é a dor daquele segmento, mas assim, não no sentido de, como é que eu posso te explicar? Não genérico, realmente. Olha só, eu imagino, vamos dizer assim, meu caso, imagina alguém mandando para mim. Eu imagino que você hoje usa, sei lá, Salesforce como seu CRM, e aí eu imagino o desafio que você está do CRM para juntar com a solução para juntar com e dar nomes para as coisas, entendeu? Tipo assim, não ficar, imagino que é difícil você pegar do seu CRM, mais pegar do seu sistema de reuniões e tudo isso, não, falar, do seu Salesforce, com Meet Rocks, com isso, com aquilo. Esse é o nível de personalização, que puta, oxe, como é que você sabe que eu uso tudo isso? Entendeu? Essa, para mim, é o nível de hiperpersonalização. Legal. E aí, nesse tema de hiperpersonalização, onde cresce as outras coisas, né? Então, cresce um ABM muito mais estruturado, né? De quantas vezes a gente tentou fazer ABM que era um desafio, né? Então, eu sou super fã dessas coisas, assim, sabe? Sempre fui. Acho que hoje eu tô animada, porque coisas que eram quase que difíceis e demoradas para fazer, hoje você faz assim, né? Muito rápido. Então... Total. Até pegando esse gancho que você comentou do ABM, né? Quando eu fazia ABM há 5 anos atrás, a gente tinha que pedir para o time de design fazer uma pecinha cada personalizada com o logo do cliente e tal, para botar no LinkedIn Ads, para subir, para direcionar, fazer uma copy, né? Imagina que agora a gente está entrando num universo que a AI pode criar todas essas peças, pode fazer blog posts específicos com base no contexto daquele cliente, e a gente entra numa camada que a gente automatiza isso numa escala gigantesca. Eu ainda não consegui botar tudo isso para rodar de maneira automatizada, mas eu imagino que esse seja o futuro, né?
Eu acho, total, total, é isso, quem conseguir, né, fazer isso, eh, eu acredito muito nisso, assim, porque no final do dia, do outro lado ainda tem um ser humano, Uhum, ainda, né, então assim, e do outro lado é um ser humano e qualquer ser humano gosta de receber as coisas mais próximas possíveis do seu dia a dia, do seu contexto, né, do uhum, que você está fazendo, que vai realmente porque assim, pensa que eu mandar isto para o cliente não é mostrar que eu estou fazendo bem, é eu salvar o tempo do cliente também, uhum, é não ficar com muita conversa e eu ser muito pontual no que ele precisa do outro lado, porque essa é uma das coisas que eu prezo muito aqui, sabe, eu sempre falo para o time, a gente tem que saber se o que a gente está fazendo com o tempo do cliente do outro lado, tem que agregar. Então, a hora que eu mando uma mensagem dessa e dizendo onde é que eu posso ajudá-lo, muito específico, ele vai parar para ouvir, ele vai parar para me escutar, entendeu. Então eu acho que é esse que é o tema, né. uhum, Então eu acho que e aí, enfim, esse tem sido sempre o meu ponto, assim, com o time, o que é que a gente precisa, para eu chegar numa reunião, seja lá com qualquer nível da organização, e agregar valor e falar: "Poxa, eu me reuni com essa pessoa e eu saí com esse insight", ou eu saí com qualquer coisa, levar alguma coisa daquela reunião, ela não pode sair em branco, sabe, "Fui lá só tomar um café", não funciona. legal. Acho que essa questão do gerar valor, né, ela acontece muito quando o seu vendedor ele para de ser especialista no produto e começa a ser especialista no segmento do cliente, né. Então, pô, o cara 200%. consegue falar de igual para igual sobre aquele mercado que o cliente está inserido, sobre as dores, se posiciona como uma autoridade ali para aí sim colocar o produto, né. Muda um É. pouco do conceito do vendedor que só está ali para vender o produto e mal entende o problema do cliente, né. Ninguém gosta mais disso, né, Matheus, assim, ninguém até porque, eu falo sempre isso também, o dinheiro é escasso. Uhum, Ninguém vai investir em alguma coisa que ele não está vendo realmente valor, né. uhum, Então, mas a boa notícia é, né, que a gente estava falando de, né, a boa notícia é essa, que antes era um desafio, hoje não é mais, né, hoje não uhum. é mais, hoje você consegue fazer isso com algumas horas, dedicar algum tempo ali, né, e nós como organização, estamos cada dia mais vendo como que eu entrego isso da melhor forma possível, mais rápido possível, mais automatizada possível para o time, né. Uhum, total. Ô Priscila, acho que até pegando esse gancho das mudanças que vem acontecendo no mercado, né? Um dos pontos que eu vejo que tem sido bem discutidos também em comunidades de marketing e tudo mais é a questão de geração de demanda, né? Pô, acho não, tenho certeza que o outbound, o inbound que você fazia na Oracle lá atrás, por exemplo, se for feito da mesma maneira, hoje em dia não funciona, né? Pô, por quê? Porque antigamente eram poucas empresas fazendo, hoje em dia é o cliente recebendo bombardeio de tudo quanto é lado, WhatsApp, né, LinkedIn. Eu acho também que as redes sociais elas estão com interesse de diminuir a facilidade de prospecção, porque, pô, se o cara abrir o LinkedIn e não vê nenhum conteúdo decente, só vê e ainda ficar recebendo 1000 mensagens por dia de prospecção, o cara não vai mais abrir a rede social, né? Total. Aham. Então, acho que eu tenho visto, pelo menos, né, uma movimentação forte no mercado da galera. Pô, não tem mais aquele CEO back-office, a galera tá querendo se posicionar no CPF, criar autoridade, né? Você vê o pessoal indo numa linha de contratar influenciador B2B também para falar dos seus produtos. Pega uma galera, sei lá, você vende para o mercado de RH, pega alguém que é influente no mercado de RH e põe essa galera para falar da tua solução, PLG. Então, eu acho que comunidade também, né? Eu acho que cada vez mais a galera tem discutido canais alternativos, né, mudando um pouco do modelo tradicional. Qual que é a tua visão, né, sobre isso? O que você tem investido nessa parte de geração de demanda? O que você acredita, né, desse modelo? Ah. Eu acho assim, eu acredito que os canais tradicionais, eles vão continuar existindo com muito disso que a gente falou, né, quando mais estruturado, com mais foco, com essa né, não vou chamar de hiperpersonalização, mas uma personalização, um cuidado com quem eu vou falar. Agora, eu acredito fortemente, Matheus, na comunidade. Eu acredito fortemente na comunidade e na influência, né. Eh, eu acredito e aí esse tema da gente e cada dia mais, até às vezes inspirada por outras empresas, tudo. Por exemplo, agora aqui, né, na Gup,
eu acredito fortemente numa comunidade de conteúdo, né, que vai fazer isso, mas a gente está muito numa linha de founder-led growth, porque, assim, é isso, tem que ter uma autoridade no assunto, sabe? Assim, tem que ter autoridade para falar daquilo, né? Então, ou pode ser o founder, ou pode ser, né, um community só, ou seja, quem são as pessoas que falam. Mas eu acho que... E por que eu acredito nisso? Porque, de novo, o superficial vai ser muito fácil você achar em qualquer lugar. Você vai precisar de alguém que traga um pouco mais daquilo, a vivência daquilo, que traga, né, essa... Então, por isso que eu acredito na comunidade, sabe? Na época do Hub, a gente buscava pessoas do RH para ser os influencers, etc. Hoje eu acho que isso tá ok, mas você ter alguém mais genuíno, ela é melhor. Então, quanto mais você tiver ali, né, eu imagino você, né, um founder, quanto mais você falar sobre o assunto, você ser essa figura, dá um peso muito maior, né? Então, eu acredito muito nesse tema da comunidade aqui na GUP, desde o dia que eu cheguei, essa foi o que eu acredito, e a gente vem cada dia criando mais, ou seja, eu também não acho que, então vai ser só o founder, não, mas a gente tem que criar essas autoridades dentro e tem que ser intencional, ela não pode ser orgânico, né, deixa acontecer, ela tem que ser intencional, eu tenho que fazer aquilo com critério, com metodologia, deixa eu, né, ver como é que eu vou fazer isso, que momento que eu vou usar. Então, é isso e a gente está vendo, né, o próprio Instagram e tudo isso mudando para esse caminho, né, então, eu acho que o B2B não é diferente, sabe? Eu acho que no B2B não é diferente. Então, eu acredito nisso, assim, de verdade, quando a gente olha, né, para o ciclo de vendas, o ciclo de vendas é igual, ele não muda, ele é muito parecido, ele não muda nada. O que muda é como que você vai atuar em cada um desses espaços, né? O que eu brinco com o time é que cada dia ele está mais exigente, porque qualquer um chega aqui no chat GPT ou e aí pergunta sobre, sei lá, eu vou colocar aqui sobre recrutamento. Qualquer um faz essa pesquisa, entendeu? Qualquer um sabe do que é, qualquer um sabe todas as soluções que estão no mercado. Então, quem vai ganhar esse jogo é quem, obviamente, tiver o melhor produto, tiver a melhor solução, mas também quem souber falar disso para levar confiança para o teu cliente. Então, eu falo que é tudo igual, mas mais exigente, né? Mais exigente. Legal. É bem bacana você ter falado sobre esse ponto da comunidade, até casando um pouco do que a gente faz aqui, né? Você deve estar se perguntando, tá, por que o Matheus é founder de 2 startups e tem uma comunidade SaaS? O que isso tem a ver, né? Pra você ter uma ideia, tanto a GetDemo, né, que é a plataforma de demo interativa e tour guiado, e a SalesBuddy, que é uma plataforma de Revenue Intelligence, a gente vende para empresas de SaaS. Eu comecei postando no LinkedIn, viralizei muito, então hoje eu tenho quase 10 milhões de impressões por ano no LinkedIn. Em algum momento eu falei assim, tá, mas tanta gente comentando, interagindo, e se o meu LinkedIn cair, o que acontece, né? Aí foi a ideia da comunidade. Então eu falei, pô, eu vendo para empresas de SaaS, deixa eu criar um ambiente que reúna essa galera de SaaS, essas lideranças, para gerar algo positivo para o mercado, gerar valor. Obviamente acaba gerando cliente, awareness depois, mas o intuito da comunidade não é esse. Então, no final aqui eu tenho mais de 5 mil líderes C-levels, trago a galera top de mercado para conversar, gero valor e no final do dia isso também gera audiência. Eu estou ali aparecendo, uptime, né? Então, a tese disso aqui que você está vendo é o exemplo. Muito bom, muito bom. Exatamente. Boa. Mas, Priscila, acho que um ponto bacana de perguntar para você também, né? Eu sempre tenho perguntado isso bastante para vários CROs assim, que eu converso, para alguns CEOs também, que eu vejo que normalmente nas estruturas de revenue hoje, a galera, em grande parte dos casos, diria a maioria, está tirando o marketing de baixo, né? O pessoal fica com um CMO ali, um CRO. Em alguns casos eu vejo que é muito por, sei lá, talvez sejam muitas cadeiras para deixar embaixo do CRO, mas ao mesmo tempo eu vejo que hoje o marketing, a geração de demanda, obviamente ela tem relação direta com essa parte de receita e cada vez mais, né? Na tua visão, né? Você acha que, não sei se aí, né, o marketing está embaixo da tua liderança ou ele está avulso, qual que é a tua visão sobre isso, né? Porque eu imagino que
se não tiver, tem que existir uma forma de se comunicar extremamente bem. Eu queria entender tua visão estrutural sobre isso e também, né, se não for em conjunto embaixo do CRO, como que é a melhor forma de ser trabalhado? Eu já trabalhei com os dois, né? Eu teve uma época na Oracle, minha última estada na Oracle, eu era vice-presidente de Oracle Digital e lá o marketing de geração de demanda, porque acho que é aqui que está talvez um pouco do tema, né? Uma coisa é um marketing CMO, que tem muitas frentes o marketing, né? Ele não é só a venda, né, a geração de demanda, ele tem outras atribuições, né, tem marca, tem muitas outras atribuições. Mas, assim, o marketing... E aí eu já vi os dois, tá, Matheus? Assim, lá, por exemplo, eu tinha um marketing de geração de demanda, e aí, obviamente, ele tinha ali as conversas que precisava ter com o CMO da Oracle como um todo, mas tinha parte da geração de demanda estava ali. E tem outros que não estão, então tem outros que não estão. Eu acho que a gente precisa segmentar o marketing, quando a gente fala do marketing dentro ou fora. A geração de demanda, ela faz sentido, tá? Às vezes com o CRO, às vezes faz, mas eu, sinceramente, para mim funciona dos dois modelos, não tem um problema com isso. Desde que, óbvio, a gente tenha essa super conexão, né? E aí eu acho que o mais importante é que dentro de marketing ele tenha esse, né, muito claro esse tema da geração de demanda, né? Então, e eu acho que a gente tem que segmentar bem. Em que sentido que eu estou falando, né? Acho que a gente tem, né, nós hoje aqui, vou falar, né, de uma scale-up aqui, a gente super funciona separado, mas a gente tem a nossa meta de geração de demanda é a mesma, a meta de receita é a mesma, então, ou seja, não tem a meta dele e a meta minha, entendeu? Nós temos a mesma meta. Quando a gente fez o orçamento, o número de geração de demanda, oportunidade, pipeline, tudo isso, nós fizemos juntos. Então, os nossos objetivos são totalmente ligados. Dentro do meu processo quando eu faço forecast, porque eu faço forecast, né, gente, ainda, né, outro dia eu vi lá a história de quem faz forecast tá velho, eu falei, eu ainda não achei como não fazer, ainda faço forecast, talvez está impregnado no meu DNA, né, da onde eu vim, então eu faço forecast, então assim, dentro do meu forecast tem o pessoal, tem marketing, tem que estar lá, tem que saber, tem que ter o pulso, né, do que está acontecendo no dia a dia, né. Então, eu acho que o grande tema aqui é como que a gente define metas muito que sejam coerentes, né? Então, por exemplo, uma coisa legal que aqui na Gup tem, que em outros lugares não era necessariamente assim, era a gente definir exatamente, fazer o de trás para frente, eu tenho que vender tanto que eu tenho que vender, como que é que eu tenho o que eu tenho que gerar? Porque eu já tive lugares que era o seguinte, eu consigo gerar isso, a partir disso só desce, e aí tinha um descasamento muito grande. Então, esse que para mim é o grande desafio. Se você não trabalhar se você não, aí ficava marketing, aí nesse caso tinha o BDR também fora, todo mundo fazendo a meta e venda não vendia. E aí, assim, quando você via, não, entendeu? Tem uma coisa esquisita nessa história. Então, eu acho que esse que é o grande ponto. Então, quando você tem esses dois mundos muito alinhados e ter certeza e clareza, por exemplo, clareza nas conversões, clareza no que é necessário e não ficar naquele... Assim, o Excel aceita tudo, né? Então, você vai lá e coloca o número, vai dar certo, mas pode ser que tenha alguma mudança no meio do caminho e a gente precisa todo mundo se ajustar. Então, uma coisa que a gente está fazendo muito legal aqui é isso, cara. A gente criou as metas, tem meta de pipeline, de geração de demanda, de geração de oportunidade, mas eu estou chamando, tem uma outra meta que a gente segue, que é qual é o pipeline necessário? Então, assim, e que talvez em alguns segmentos ele não está casado com a meta, porque, sei lá, aconteceu algum fator aqui que eu preciso mais aqui, ou ao contrário, eu tenho bastante coisa já que eu posso deslocar isso aqui para um outro lugar. Então, com isso, você começa a tratar um pouco mais essa geração de oportunidade, que eu estou falando, eu falo que é tratar um pouco mais da vida como ela é, né? Eu tenho meta, eu vou seguir as metas, vamos fazer tudo isso, mas eu também tenho que ter um olho no que está acontecendo e ter velocidade para poder se organizar. Então, e se você trabalha bem juntos, eu acho que não tem problema nenhum.
problema é que o grande desafio, e eu te digo por experiência, é isso, é quando eles estão fora, um tem outra meta, outra coisa, e aí vira isso, né. Esse é Aham. o grande desafio. Não, legal, essa questão do descasamento, antes de empreender, né, já trabalhei numa empresa já tinha seus 600 funcionários, então já tinha uma relativa tendência a se desorganizar, né, e aí o que acontecia? Obviamente tinha uma meta de receita, só que acontecia? O marketing, por exemplo, tinha lá a meta de MQL, saía fazendo campanha de sei lá o quê, olhando para tal mercado, enquanto vendas estava olhando para outro mercado, É outros isso. produtos, fazendo a lista própria deles, porque eles não acreditavam no que marketing ia trazer de geração. Aí você olhava para CS estava com visão totalmente diferente e segmentando a carteira de uma forma. Então, vendas olhava por segmento e porte de empresa, CS olhava por nicho. Cara, marketing não olhava para nada, era uma visão que você olhava e falava, tá, acho que tá meio claro porque que isso não funciona. É isso que você É falou. Então, isso. pô, se você entender que o mercado é esse, pô, esse é o território que você vai atacar, marketing vai ter que gerar levantada de mão, vai ter que educar com conteúdo, né, para aquilo. Isso. Aí o processo. E é engraçado, né? Parece fácil com a gente falando, mas se for olhar, o que mais tem operação hoje é o pessoal que fala assim: ah, não, beleza, time de conteúdo, deixa lá com branding, a galera viaja, não faz nada casado com a estratégia de geração, Não, fica tudo no ads ali e não tem como o negócio dar certo, né? Esse ano a gente fez uma coisa muito legal aqui, assim, sabe, a gente primeiro fez todo esse processo, porque o ano passado também tinha umas coisas que não estavam ali, então esse ano a gente organizou muito bonitinho, os go-to-markets, o go-to-market com meta, e a meta tem que, porque assim, não adianta eu botar uma meta no go-to-market, eu tenho que ter certeza que aquilo vai estar no produto, e tenho certeza que vendas vai estar habilitado para poder vender e para poder ter o cliente correto. Então, assim, a gente criou toda essa maquininha muito estruturada, assim, sabe? Então, só para te dar trazer um pouquinho, né, de exemplos, assim, reais, né? Hoje a gente é segmentado por grandes contas, e a gente é por tamanho de empresa, hoje, tá? Esse ano ainda. E em grandes contas, por exemplo, tem um time de IBM que vai trabalhar com grandes contas. Então, a meta de geração de demanda de grandes contas de pipeline esse time de IBM tem meta. Uhum. Então, e tá todo mundo muito junto. Então, quando a gente traz isso, eu sinto assim, eu não tô preocupada não se tá em outro time, sabe? Tipo, semana passada eu quis fazer eu chamei, a única coisa que a gente dividiu é o que eu faço dentro de vendas, às vezes, que é muito pontual, tô chamando de blitz, e o que faz com marketing mais estruturado, a gente tá chamando isso mais, são as campanhas. Putz, eu Aham. precisava fazer e aí chama a menina ali de conteúdo para montar as coisas, e vai todo mundo junto, meio misturado ali, sabe? Mas eu Uhum. acho que ficou bem interessante, né, vamos ver como vai ser o decorrer do ano, mas está indo muito bem, assim, nesse alinhamento, né. Uhum. Então, mas é um desafio mesmo, sabe, é um desafio. É que Uhum. aqui na Gup a gente estava muito acostumado já com isso, porque a Gup era uma empresa muito focada no inbound, né, então assim, então quase que assim, a empresa, a meta de geração de demanda de toda a venda estava aqui com o marketing. Então, quem era responsável por toda a meta de pipeline de geração de demanda era só marketing. E que também a gente teve que ajustar, né? Não dá para ser só isso. Então, agora a gente organizou direitinho, mas então já tinha muito essa cultura, né? Uhum. Marketing não tem uma cultura de ser então aqui de marketing tem uma cultura muito forte de vendas, né, então isso é muito bom. Muito legal. É, Acho que um ponto que você falou aí, né, sobre a questão, por exemplo, do ABM lá, a galera tem uma meta em cima de grandes contas, imagino que vocês tenham também, né, as metas em contas menores. Eu acho que isso traz um tema bem importante para as empresas, que é a questão de segmentação, né? Então, Hum. pô, segmentar por tamanho, segmentar por nicho de mercado. E uma coisa que eu vejo assim muito fundador batendo cabeça aqui na comunidade, porque assim, a grande maioria dos fundadores aqui da comunidade é uma galera que está ali naquele momento 50 funcionários, indo para 100, 10 milhões de receita Sei. ano, 12 milhões. Então é um momento que você, puta, já tem uma maquininha de vendas funcionando, mas está na hora de você olhar para a tua operação com um pouco mais de maturidade. E eu vejo a discussão muito grande de tipo, putz, será que eu segmento primeiro por tamanho de empresa? Será que eu segmento, por exemplo, às vezes o cara tem
dois, três mercados que a empresa vende mais, sei lá, indústria, financeiro, e aí segmentar por especialidade. Na tua visão, né? Qual que... Obviamente depende, né, da operação, não existe uma resposta correta para tudo, mas o que você consideraria olhar, né, na hora de definir uma primeira regra de segmentação, uma segunda regra de segmentação? Normalmente eu penso assim, primeiro a complexidade do que você está vendendo. Qual é a complexidade do que você está vendendo? Porque isso também exige. Se eu tiver uma complexidade alta, aí vai exigir, né, um modelo mais por especialização e tudo isso. Se for mais baixa, né, aí vai o tech touch que eu falo, a maquininha, né? Eu acho que primeiro é a complexidade do que está vendendo. Depois o tamanho do ticket também, né? Assim, quanto que é o que eu estou vendendo? Porque isso também impacta, né? Não dá para eu vender um deal de 10 mil reais com 3 pessoas, ou com, né? Tem que ser rápido. Então, como é que esse impacta? E a outra coisa, e aí eu já vou te contar como a gente faz aqui, né? É como que é esse mercado, né? Ele é muito especializado ou não é muito especializado? Então, eu acho assim, primeiro tem que olhar essas 3 coisas, é normalmente o que eu olho. Depois, a gente olha, assim, então, por exemplo, aqui no nosso caso, a gente está dividindo, como a gente tem um ACV aqui, né, um ARR relativamente alto, a gente precisa e é complexo, né, porque por mais que software é simples, ele é complexo a venda, né, cada dia mais a gente está num modelo de vendas mais complexo agora que a gente está vendendo plataforma, não é vender só um módulo de recrutamento e seleção, como a Gup era conhecida, a gente agora vende toda a plataforma, então vender tudo isso dentro das organizações aumenta a complexidade, aumenta o número de pessoas que eu falo na empresa, tudo isso. Então, eu acho que essas 3 coisas têm que ser levadas em consideração, primeiro de tudo. O jeito mais simples, e é assim que a gente está hoje aqui, é dividido pelo tamanho de empresa. Então, a gente não olha faturamento, a gente olha número de funcionários, porque obviamente que é pelo número de funcionários, meu carro-chefe recrutamento e seleção, é por aí que eu vou. Então, eu olho por número de funcionários. Então, eu tenho grandes empresas, né, dado que a gente já, né, começou por grandes empresas, então hoje a Gup, a maior parte dos clientes está nos top empresas do Brasil. Então, eu tenho as grandes empresas. Depois eu tenho médias, que são, sei lá, a média vai até 1.000 funcionários, mais ou menos. E aí eu tenho o Enterprise, que vai de 1.000 a 5.000, por ali, e tenho as Key Accounts. Então, é assim que a gente dividiu. Esse ano, a gente ainda não está por indústria. A gente ainda está num modelo por tamanho e deu uma regionalizada ali um pouquinho, sabe? Então, uma pessoa no Nordeste deu uma regionalizada. Mas, por quê? Porque a gente está ficando mais complexo na venda, né? Mais complexo nos nossos contatos com os clientes. Mas eu acredito que mais para frente a gente vai precisar pensar e segmentar por indústria também. Tá? Legal. Que é diferente um varejo de uma empresa de tecnologia, por exemplo. Né? Então, hoje a gente tem em todas as indústrias. Então, hoje o tema de RH é homogêneo, todo mundo é igual, mas o principal foco, que é, né, recrutamento, seleção, etc., ele varia muito de um para o outro. Então, eu acredito que o nosso próximo passo de evolução vai ser ter mais segmentação por indústria, sabe? Mas eu não sei se eu respondi a sua pergunta. Respondeu a pergunta. Eu fiquei aqui tanto pensando quais são os critérios que a gente colocou, que eu falei, será que eu respondi a sua pergunta? Mas acho que sim, Respondeu. Acho que pegando um gancho, né, do que você falou, né, a minha pergunta tinha sido muito, se um founder ali está no momento de fazer a primeira segmentação, se ele deveria olhar mais para porte, especialidade, e acho que pegando um pouco da história que você contou aqui, eu entendo muito que vale mais a pena olhar para o porte inicialmente, porque o modelo de venda enterprise é totalmente diferente do modelo de venda SMB, comissionamento, produto, ticket, né? Por exemplo, o Key Accounts vai botar um time de ABM e vai ficar batendo nas mesmas contas. No transacional é metralhadora, né? Então, operacionalmente muda muito mais do que você fazer o nicho da especialidade, porque muito provavelmente, sei lá, uma empresa de CRM, por exemplo, o CRM que ela vende para a indústria, para tecnologia,
vai mudar uma ou outra coisa, ou talvez uma parte do discurso, né? Os canais que você vai estar, mas não majoritariamente toda a estrutura comercial, né? Que eu acho que é o que mais implica na questão dos portos. Não sei se eu entendi. Não, é isso mesmo, é isso, porque assim, você vai vender numa, por exemplo, a gente aqui até mudou como o time de vendas está estruturado. Então, imagina que num time de vendas de Key Accounts, eu tenho um modelo mais Account Manager, que a gente chama. Então, assim, ele vai vender e ele tem que continuar lá dentro, ele não pode sair de lá, ele tem que continuar vendendo os outros módulos, continuar vendendo. Quando eu pego um mid-marketing, que aí eu tenho, né, no nosso caso, que é majoritariamente o RH ali, é uma pessoa, 2 pessoas no máximo ali, né? Um é folha, o outro é o RH. Então, assim, é mais simples. Então, eu posso ter um modelo de Hunter e Farmer, por exemplo, que é a metralhadora que você falou, né? Então, eu tenho ali um Hunter e tal, vai, né, trazendo o cliente, depois eu vou expandindo o cliente. Mas não dá, você imagina chegar numa grande conta, então tá, então tem um Hunter, então ele vai lá e demorou 6 meses, 3 meses conquistando tudo, depois ele vai embora, some, desaparece. Aí entra todo um time novo? Não faz sentido. Então, não faz sentido. Então, obviamente, depende da complexidade. Depende, eu acho que começar por porte é sempre a minha. Se eu fosse qualquer negócio, a não ser que seja muito específico, mas começar por porte, eu acho que é um jeito mais simples. Legal. Até pegando, né, o nosso caso aqui, a gente começou muito vendendo na base da pirâmide ali, ticket médio de R$ 1.000 por mês, e aí era a maquininha que a gente tinha, era inbound e close rápido. O que começou a acontecer depois de um certo tempo? Começou a cair empresa grande. Então, quando eu fui ver, a gente já tinha fechado tipo iFood, TOTOS, Edenred, VR, Solids, Senior, por exemplo. Só que aí eu olhei e falei, cara, a gente tá vendendo com ticket baixíssimo no mesmo modelo, não tá Exato! acompanhar. Aí eu comecei a olhar e falei, putz, a gente tá deixando um dinheiro na mesa absurdo. Aí na hora que a gente segmentou, fez outro funil ali pensando em que account, precificação, modelo de atendimento, account manager. Mas foi engraçado, que começou a entrar um monte de cliente gigante com ticket pequeno, sem pagando nada. Nossa senhora, sem olhar direito para o cliente, sem fazer mapeamento da conta. Enfim, aí foi a hora que a gente teve que fazer uma mudança muito rápida, assim. E provavelmente também começou a aumentar a churn, né, Matheus? Porque assim, você pega porque eu falo o seguinte, os clientes grandes, eles exigem diferente, né? Você pega, sei lá, pega uma Ambev, um exemplo, ela acredita que todo mundo está lá, né? Ela exige, ela paga e ela exige, né? Então é diferente, né? É muito diferente. E os líderes também, não sei se você passou por isso, mas aqui eu trouxe um time de vendas, né? Assim, então, assim, a liderança é completamente diferente. Assim, uma pessoa que gosta da maquininha não é o mesmo que gosta de trabalhar em key account. Você botar um líder daqui para trabalhar aqui não vai funcionar, não vai. Então, por exemplo, quando eu cheguei aqui, tinha um menino de mid-marketing, que era muito mid, tentando trabalhar. Não vai funcionar, pode esquecer. Cada um tá no seu lugar certo e saber o que tem que fazer ali, né? Total. Aqui no nosso caso ainda não foi nem a questão de churn, foi o reverso. Foi olhar e perceber que o CS estava botando horas e horas para um cliente que pagava R$ 1.000 e um cliente pagava mais, ou um cliente que não tinha potencial, né? Então, inicialmente a gente estava no mesmo ticket. A gente falou, cara, o CS vai ter que destinar energia onde tem potencial de crescimento, não no cliente pequeno, né? Que, já está no teto ali, provavelmente vai cancelar muito mais rápido. E é bem o que você falou também, tem a questão cultural. Vai botar meta mensal para time de key account? Esquece, né? Porque o deal é a cada 6 meses, é anual, e aí começa a ter essas variações, né? Muito legal. Um ponto que eu ia te perguntar também, né? Que eu acho que deve ser bacana ter tua visão. Hoje, quando a gente olha para vendedores bons, né? A gente sempre tem aquela tendência de achar que, putz, o vendedor bom é aquele cara que vai virar o gerente, o diretor. Muitas vezes também o próprio vendedor tem essa expectativa porque ele acha que se ele for vendedor pro resto da vida, por mais que ele ganhe dinheiro, ele vai se sentir num cargo de entrada e vai se sentir imóvel, né? Eu vou fazer isso muito porque, você tem essa bagagem de Oracle, que a galera é sangue nos olhos e entrega e deve querer crescer muito rápido. Na tua visão, né? Como é que você trata um caso de vendedor genial que está ali entregando todas as metas, mas quer crescer, está sendo assediado no mercado às vezes para cargos de gerência
E, pô, o que você faz com essa situação? Você promove, não promove, né? Como é que você trata isso? Ó, é bem interessante isso, né? Vira até um ditado, né? Um bom vendedor não necessariamente é um bom líder, né? Que a gente fala bastante, né? Tem uma coisa que eu olho muito, tem casos e casos, né? Mas assim, o que eu quero dizer assim? Tem gente que quer ser líder só porque ele está vendendo bastante, ele acha que ele tem características de líder. Então, acho que tem que ter muito claro, tem que ter uma clareza muito forte no que é ser líder, sabe, Matheus? Parece uma coisa meio óbvia, mas não é óbvio. Então, assim, então quando, mesmo lá atrás, quando a gente chegava e falava, quero ser líder, tá bom, vamos entender o que é ser líder? Daí você coloca lá tudo que você vai precisar. Você vai primeiro lidar com uma pessoa falando para você do deal e não é você que está tocando o negócio. E você vai ter que trabalhar todo esse processo. Você vai ter que ensinar as pessoas, porque o grande desafio do vendedor é esse, né? Quando ele vira líder, como é que ele ensina as pessoas a fazerem? Ou ele vai sair ele fechando todos os deals, né? Então, como é que você vai ensinar e desenvolver o time nesse sentido? Então, quando você começa a colocar os pontos do que é ser líder, vários que eu conheci desistiram da história. E falar o seguinte, e muitas vezes você vai ganhar menos do que você ganhava como vendedor. Muitas vezes, né? Então, então eu acho que primeiro tem que dar essa clareza ao que é ser líder. Eu conheço várias pessoas hoje que são executivos maravilhosos de key accounts gigantes e que decidiram que querem continuar sendo vendedor por isso e tentou ser líder e não deu certo. Né? Então, eu sou super cética com essa questão, super cética, porque o que acontece? Tem uma coisa no vendedor que ele tem, que é muita autonomia, né? E você parte do princípio que um bom vendedor tem autonomia para poder fazer o que ele tem que fazer. E às vezes, quando ele vai para uma cadeira de liderança, essa autonomia não é mais só dele, né? E ele tem um trabalho para fazer com o time, para cima, para os lados, enfim. E é isso que eles não veem. Eles acham que, do jeito que eu vendi aqui, agora eu vou pegar isso aqui e vou arrebentar de vender. E não é, entendeu? Não é, porque ele não vai escalar, está em todos os negócios, ele não vai conseguir, e se ele não for um grande replicador disso, é muito difícil. O que eu sempre falo para os executivos mais sêniores, assim, é que o vendedor hoje, ele é um líder. O melhor vendedor que tem em qualquer empresa é aquele que sabe orquestrar a máquina para trabalhar a favor dele. Então, ele já é um líder por si só. Porque você imagina, você, um key account, por exemplo, ele tem que orquestrar o time de sales engineer, ele tem que orquestrar o ABM, como é que ele vai abrir, ele tem que orquestrar todo mundo, em teoria, eu falo assim, você tem que pôr todo mundo para trabalhar para você. Verdade. Então, você já é um líder. Então, assim, não é uma preocupação. O que exatamente você quer ser líder? Onde é exatamente o tema que você está buscando? Porque eu, assim, ó, os melhores vendedores que eu conheço são pessoas que fazem todo mundo trabalhar para ele. Esses são os melhores. Que usa toda a máquina em favor do que ele tem. Então, assim, então ele já é um líder. Qual é o aspecto da liderança que ele precisa, além disso, entendeu? Então, eu entro muito nessa conversa quando a gente fala de liderança, sabe? E então, porque parece uma coisa mais fashion, né, ser líder. E, então, assim, só que tem um ônus bem grande ali que tem que levar, né? Eu acho que é muito uma questão de ego / status, assim, porque Status. eu conheço um vendedor, essa história é engraçada, eu conheço um vendedor que durante 3 anos ele tirou entre 1.100.000 e 1.200.000 por ano de total comp, e ele preferiu sair da empresa que ele estava para ser líder numa outra empresa para tirar um total comp de 700 por ano, só porque simplesmente ele queria ser líder e ele não teve essa oportunidade na empresa que ele estava. Aí eu fiquei olhando e falei, caramba, né? E ele voltou ou não voltou? Eu perdi o contato, mas eu sei que ele tá na mesma empresa ainda lá, já faz uns 4 anos, assim, como no mesmo cargo de liderança. Se ele conseguiu subir esse total comp dele, se ele não conseguiu, mas é bem engraçado. E ficou como líder mesmo. Eu conheço vários que voltaram, que falaram assim, puta, não quero voltar, porque assim, é muito desafiador, né? Pensa que a liderança, você tem que fazer outras coisas, você tem que estruturar o processo, você tem que ter, né,
cuidar do seu emocional junto com o dos outros também, né? Então tem que ter uma boa conversa. Então, eu sempre coloco bem, eu tenho listadinho aqui, olha, isso aqui tudo é ser líder. É realmente isso que você quer? Ou é status? Não precisa, gente. O vendedor que mais vende tem status por si só, né? Sim, todo mundo aqui quer bons vendedores. Então, tipo, o que mais você quer, né? Então, acho que geralmente é por esse lado que eu vou, sabe? E eu evito. A gente consegue ver quem tem mais, né, como diz, deixa eu só fechar, para fechar esse assunto. Uma coisa que eu não gosto, Matheus, é o seguinte: porque ele está vendendo muito. Eu acho que ele pode ser um bom líder aqui. Tem o inverso também. Eu acho que ele pode ser um bom líder. Tem todas as características para ser um bom líder. E eu não quero porque ele está vendendo muito. Aí eu acho sacanagem também, entendeu? Aí eu acho que tem esse outro lado que a gente tem que ter um bom olhar. Por isso que eu acho importante essas competências, para você ter certeza de onde você está levando, porque aí é isso que acontece. Aí ele também se desmotiva, fala, poxa vida, né? Eu também quero evoluir por outra linha, né? Posso ter uma carreira em Y aqui, mas eu quero evoluir, né? Eu quero fazer outra coisa. Então a gente também tem que ter esse outro olhar também. Aí eu acho sacanagem quando não quer, só porque o cara é um bom vendedor também. Total. Não, legal. É ótimo ponto, e é bem normal acontecer, né? Pô, que líder que vai querer tirar o vendedor que mais está vendendo e botar ele numa cadeira de gestão, né? Mas em questão financeira, pô, você pega um vendedor que é account aí de uma empresa média, se ele for, o coordenador ganha menos que ele, o gerente ganha menos que ele, o diretor muito provavelmente ganha menos que ele, o VP vai tirar praticamente total comp É isso mesmo. que ele. É bem isso. É isso mesmo. É isso mesmo. Realmente, financeiramente, a carreira da liderança, ele vai demorar muito para conseguir gerar o mesmo que ele gerava com venda. Vai, sem dúvida, sem dúvida. Mas legal demais, Priscila. Pô, estamos chegando no final do tempo aí. Queria te agradecer demais aí. Sei que a tua agenda deve ser uma loucura, então esse papo foi super bacana. Tenho certeza que todo mundo que está assistindo e que vai assistir também vai ver muito valor. Então, pô, muito obrigado aí. Não, imagina. Enfim, estou à disposição. Espero ter contribuído aqui com todos. Com certeza contribuiu. Valeu, Priscila. Até mais. Obrigada, viu? Um abraço. Tchau.